Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai dar continuidade ao conteúdo de combinatória, agora falando sobre número binomial. Então, vamos à aula. Vamos falar então sobre número binomial, ok? Então, vamos para a definição. Chama-se número binomial o número. Isso é uma combinação, ok? É a notação de combinação. Isso aqui a gente pode expressar também na forma C, né? De n elementos tomados P a P. Então, isto aqui, que é a combinação, a gente pode também representar desta outra forma, ok? N elementos tomados de P a P. Com NP naturais, onde N é sempre maior ou igual a P. De modo que, como a gente já havia falado, isso aqui, como é uma combinação, vale a mesma relação que a gente viu na aula anterior. Ok? Exemplo. Combinação de 5 elementos tomados de 2 a 2. Então, usando aí a fórmula, né? A relação lá que a gente aprende em combinação, a gente vai ficar com 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 menos 2, 3 fatorial. Né? Seria esta parte aqui. Então, basta agora fazer, né, as simplificações. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial é 2 vezes 1, vezes o 3 fatorial, que eu vou permanecer para, como vocês já viram, para simplificar. Né? A gente sempre simplifica nessas situações. Obtendo aí 10 como resultado. Né? 5 vezes 4 é 20, por 2 nos dá 10. Então, é dessa maneira simples, né? Efetuar aí combinação. Nada do que a gente não tenha feito. Alguns casos particulares. Quais serão esses casos particulares que a gente vai ver aqui? Então, primeiro caso particular é que se P for zero, então a gente vai ter uma combinação deste tipo aqui, né? Este número binomial, dessa forma, e o resultado é sempre 1. Não importa quem seja esse n, né? Sendo esse n natural, né? Então, para mostrar que é 1, a gente utiliza a relação, né, a fórmula. Então, a gente teria n fatorial sobre 0 fatorial e n menos 0 é n fatorial, ok? Como a gente tem n fatorial em cima e n fatorial embaixo, a gente pode simplificar. Em cima fica 1, aqui embaixo é 1. A gente já viu também que 0 fatorial é 1. Então, a gente vai ficar com 1 sobre 1 vezes 1, e isso é 1. Ok? O segundo caso particular é, se P for 1, então o nosso número binomial vai dar n. E não importa quem seja n, né? N sendo aí um número natural. Então, da mesma maneira, a gente faz o seguinte, a gente faz n fatorial dividido para 1 fatorial, n menos 1 fatorial. Logo, eu posso fazer o quê? Expandir esse n até chegar a n menos 1 fatorial. Então, eu vou ficar com n vezes n menos 1 fatorial dividido para 1 fatorial é 1. E embaixo eu permaneço com o n menos 1 fatorial. Assim, eu simplifico, ficando apenas com n sobre 1, que isso é n, como a gente queria demonstrar. E o terceiro caso particular é, se o p for igual a n, então o nosso número binomial assume esta forma e dará 1, para qualquer que seja aí n natural, certo? Tomando aí o nosso n sendo um número natural. Então, da mesma maneira, né? N fatorial sobre n fatorial, n menos n é 0 fatorial. E a gente já resolveu isso aqui, né? A gente resolveu no primeiro, que é igualzinho. Logo, a gente já sabe que vai dar 1. Então, esses são os 3 casos particulares nos casos aí que aparecer nos nossos números binomiais. Então, a gente não vai precisar fazer cálculo sabendo esses 3 casos particulares. A gente já parte para o resultado final, ok? Uma outra questão aqui que a gente tem que tomar conhecimento é sobre números binomiais complementares. Qual é a ideia de números binomiais complementares? Dois números binomiais de mesmo numerador, ou seja, tendo o mesmo número em cima, né, que são os elementos da combinação, do conjunto, que vão formar a combinação,
são complementares quando a soma de seus denominadores é igual ao numerador. Então, eu terei aí dois números binomiais complementares se eles tiverem mesmo numerador e a soma dos denominadores for igual ao numerador. Então, eu coloquei dois exemplos aqui em que mostram que esses dois pares são aí números binomiais complementares, né? Uma vez que 3 mais 5 é 8 e 4 mais 7 é 11. Então, a gente vai ter essas condições a respeito dos números binomiais. E, é claro, existem propriedades a respeito disso aqui. Propriedade. Qual é a propriedade a respeito aí desses números binomiais? Dois números binomiais são iguais se tiverem o mesmo numerador e, olha só, suas classes forem iguais. O que são essas classes? Essas classes são os denominadores, ok? Quando fala classes, são os denominadores lá do binomial. Então, pode vir no denominador ou pode vir o nome aqui como veio classe. Ou a soma de duas classes, né, a soma de dois denominadores foi igual ao numerador. Ou seja, né, no caso de se ter aí números binomiais complementares. Então, a gente tem duas condições, ok? Então, são através dessas duas condições que a gente vai trabalhar a respeito dessa propriedade relacionada a números binomiais. Então, aqui está a forma geral, né? A forma mais algébrica, digamos assim. Se você tem dois números binomiais e eles são iguais, significa que P e Q podem ser iguais, ou a soma desses dois pode dar N, né? P mais Q é N. Claro que N, P e Q são números naturais, e N tem que ser maior ou igual a P, e N também tem que ser maior ou igual a Q, ok? Então, vamos partir aqui para os exemplos, para assimilar melhor essa parte de número binomial. Então, veja aí, primeiro exemplo, né? Primeiro não, né? Segundo exemplo. Obtenha o valor de x sabendo que esses dois binomiais são iguais. Então, ok. Eu aprendi que se eles são iguais, olha só. Então, eles podem ser aqui, os denominadores podem ter mesmo valor, ou a soma entre eles tem que dar o numerador. Então, se eu tenho isso aqui, eu tenho o seguinte, então, ó, eu vou usar o que está aqui em cima. Não, eu vou escrever aqui embaixo. Eu tenho este binomial, que é igual a este outro. Então, significa que x é igual a 3. Eles podem ser iguais. Então, já tem uma solução aqui. Ou o quê? 3 mais x tem que ser igual a 7. Essa é a segunda condição. E resolvendo essa equaçãozinha, eu fico com 7 menos 3, e isso é 4. É a minha outra solução. Logo, para esta equação, a minha solução é 3 e 4. Ok? Um terceiro exemplo. Determine o valor de x sabendo que outra igualdade. Ok? Da mesma maneira, a gente vai fazer. Se eu tenho este primeiro binomial, né, e 30 elementos tomados 2x a 2x, e isso é igual ao segundo binomial, né, 30 elementos tomados x mais 6, eu tenho o quê? Eu tenho o seguinte, eu tenho que esses dois denominadores podem ser iguais, ou seja, 2x é igual a x mais 6, e resolvendo essa equação, eu tenho que 2x menos x é igual a 6, e que x é igual a 6. É a minha primeira solução. Ou eu posso ter o quê? Que a soma desses dois, 2x mais 6, é igual ao numerador, que é 30. Logo, resolvendo isso, eu fico com 3x mais 6 igual a 30. 3x é igual a 30 menos 6. Logo, x é 24 por 3 e x é 8. Tendo aí a resposta como 8. Logo, a solução para essa equação é 6 e 8. Okay? Então, é desta maneira que eu trato número binomial. Certo? Conhecido o número binomial, a sua propriedade e a aplicação. Então, esta é a nossa aula de hoje a respeito do número binomial. Espero que vocês consigam resolver mais exercícios vinculados a isso e até a próxima aula.